pessoal, bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje eu estou com esta linda, a Denise Noronha, para falar um pouco sobre ela e o complexo de vira-lata. Tudo bem, Denise? Tudo bem, Thaís? Tudo bem. Eu queria que você começasse falando um pouquinho da sua história, para até como que você chegou nesse complexo de vira-lata do brasileiro, né, no caso. Ok. Bom, eu sou paulistana da Gema, lá da Moca. Cresci perto do Parque São Jorge. De verdade, não, eu sou uma paulistina, porque eu sou uma paulistana, filho de nordestinos. Eu também. Você também é uma paulistina? Sim, por parte de pai e mãe. Eu também, de pai e mãe. Então, a mistura já vem daí. Eu me formei em psicologia. Na época, eu não queria fazer consultório, eu sempre estive mais envolvida com temas sociais. Eu quis trabalhar em instituição e eu trabalhei na Unesp durante 27 anos. Concomitante, fui fazendo minha formação em psicodrama. Na Unesp, uma universidade, é um ambiente diverso, que você está lidando o tempo todo com temas diferentes, de origens diferentes. E esse tema da questão do racismo, da mestiçagem, do vira-lata em si, eu comecei a entrar em contato quando a universidade começou a passar pelo seu programa de internacionalização, que a gente tinha vários estudantes que vinham de Moçambique, de Angola, de países da África do Sul para fazer intercâmbio. Porém, o tema me tocou de cheio num trabalho que eu fiz com a Maria Célia Malaquias. Você sabe quem é Maria Célia? Gente, quem não sabe, ela tá aqui no último vídeo, inclusive, num dos últimos vídeos aqui, Maria Célia Malaquias. Maria Célia é uma pessoa que já há muitos anos ela está envolvida com a temática das relações raciais, do preconceito, do racismo. E eu lembro que, acompanhando num trabalho numa universidade particular, num dado momento, um dos participantes vira: mas de que raça que eu sou? Minha família é mestiça. Meu pai é branco, minha mãe é negra. Eu sou mais claro, eu tenho essa pele mais clara, mas a minha irmã é mais escura e por isso mesmo ela sofre muito mais preconceitos, inclusive dentro da família. E aí esse rapaz disse uma coisa muito importante que a partir daquele momento me chamou a atenção. Lógico que tinha a minha trajetória, todo o trabalho da universidade e o trabalho de consultório também, que é como se o colonizador e o colonizado estivessem dentro de nós. O discriminado e o discriminador, o moderno e o reacionário. E a partir daquele momento eu comecei a estudar o tema. Foi quando eu deparei com alguns estudiosos da psicologia junguiana, principalmente o professor Carlos Baickton, recentemente falecido, que ele associa o complexo de vira-lata à mestiçagem do brasileiro. Além dos estudos do antropólogo Cambegele Munanga, que vai dizer que foi criada no Brasil uma ideologia de branqueamento racial, usando a figura do mestiço. E aí a gente vai dar conta de que quanto mais escura a pele de uma pessoa, mais alvo ela é de preconceito racial. E nós aqui no Brasil temos uma outra questão, diferente, por exemplo, dos Estados Unidos e da África do Sul. Não estou dizendo que é melhor ou pior, mas é que deixa o racismo mais subliminar, porque nos Estados Unidos a categorização para dizer se você é negra ou branca é feito pelo meu genótipo, pelos meus antecedentes. Aqui no Brasil, isso é feito pela minha aparência. É verdade.
Eu pude perceber isso porque antes eu li o livro da Angela Davis, né? A Sim. gente leu, né? Porque eu cheguei a falar sobre isso e dá pra perceber essa diferença. Então lá eles tiveram processo de segregação, algo declarado, com leis e tal. Aqui no Brasil não teve lei de segregação, é como se tudo tivesse normal. Assinou a Lei Áurea, acabou, somos todos felizes, saltitantes e amiguinhos. Só que não foi o que aconteceu. Isso é a aparência, não Sim. se olha o que está por debaixo desse discurso, porque a gente vai viver uma falsa democracia racial. No começo do século XIX, até a década de 30, 40 principalmente, a gente vai ver toda uma ideologia eugenista, de branqueamento da população brasileira. Dizem, inclusive, que os imigrantes tinham também essa função de branquear a população brasileira. Um outro fato também vem da abolição da escravização no Brasil. Porque, diferente do que aconteceu nos Estados Unidos, os negros foram abolidos da escravidão, mas sem nenhum direito. Sem direito à educação, sem direito à terra, sem direito a nada. E aí talvez essa seja a maior declaração de desumanidade de nosso país. Porque eles foram vagando pelas cidades, depois pelas periferias da cidade, o que a gente tem hoje na formação das favelas. E aí, muito bem, o que é que tudo isso tem a ver com o complexo de vira-lata? É, isso mesmo, nem preciso perguntar, que ela já tá ligando os pontos aqui. Pois é, o que isso tem a ver, né, com o complexo de vira-lata do brasileiro? Eu acho que antes da gente falar do complexo, né, seria importante a gente falar da origem da expressão. Uhum. A expressão ela foi usada pela primeira vez pelo dramaturgo Nelson Rodrigues, em 1958, quando o Brasil perdeu a final da Copa com o Uruguai. E o Nelson Rodrigues diz assim, que o brasileiro parece um narciso às avessas. Tende a cuspir em sua própria imagem e a colocar tudo que é de fora como muito melhor. Mais pura verdade. E que parece sofrer de um complexo de inferioridade, um complexo de vira-latas. Claro que quando ele fala vira-latas, ele vai associar o cachorro vira-lata, que é um cachorro sem raça definida. É um cachorro mestiço. Essa expressão, ela tomou uma proporção tão grande no imaginário nacional que até hoje ela é utilizada. Ela ampliou do núcleo esportivo e foi tomando proporções em vários âmbitos do conhecimento nacional, inclusive da psicologia, da sociologia, da antropologia, da política. Sim, não pode faltar. Aliás, até pelas questões que a gente tem passado nos últimos anos, é uma expressão que tem sido retomada com certa frequência. Basta a gente abrir os noticiários. E aí isso tomou uma proporção no imaginário nacional, é uma expressão que vira e mexe, ela é retomada. Como eu disse anteriormente, autores da psicologia junguiana já tinham se debruçado sobre esse estudo e nós, psicodramatistas, temos um instrumento que ele é importante, que é o nosso trabalho em grupo. Foi daí o meu interesse em me aprofundar no tema. O complexo de vira-lata é um profundo sentimento de inferioridade que parece que todo brasileiro tem, que apresenta indícios, principalmente quando fala
que tudo que é de fora é muito melhor do que é de dentro. Também é um complexo que se apresenta quando, diante de uma situação social, eu me coloco, a partir da minha imagem, claro, de forma a considerar que o outro é sempre melhor. Quem nunca se sentiu assim, né? Isso vai estar associado à minha imagem, à minha origem. Né? Foi muito curioso que recentemente eu fiz um trabalho na Costa Rica e não tinha negros na plateia, né? Embora que eu tenha contado a história da mestiçagem. E o que apareceu muito foi as pessoas que sentiam-se inferiores por serem refugiadas. Elas estavam sendo discriminadas no país onde residiam por conta da sua origem. Aqui no Brasil acontece muito isso daí, tem até projetos, né, na Secretaria da Educação do município de São Paulo relacionado aos refugiados. Porque é uma tendência de nós segregarmos aquilo que é diferente, né? Mas o brasileiro, ele se autossegrega. Daí o complexo de inferioridade. E a gente exalta, né, toda vez que vem um europeu, né? Vem um europeu, legal. Agora veio alguém, venezuelano, peruano, aí já dá uma segregada já também. Dá uma segregada. Já coloca nesse pacote ali, né, do vira-lata. Do vira-lata. Por vezes, dependendo da situação que essa pessoa vivenciou, a gente vai estar observando exatamente o contrário. A gente pode dizer que seria uma sensação de inferiorização compensada, porque essa pessoa se torna extremamente competitiva, autoexigente no extremo, quer sempre ser a melhor. Ela vai querendo provar para ela mesma e para os outros o quanto ela é tão boa, sem se dar conta de suas necessidades pessoais, emocionais e relacionais. Nossa, bem profundo, né? E aí a gente vai observar, né, numa população autodeclarada negra ou parda de aproximadamente 52%, se não me falhar a memória, o quanto as pessoas querem apagar os sinais de negritude. Alisar o cabelo. É isso que eu ia falar, o cabelo, o cabelo, né? Sofre. O cabelo ruim. Você já imaginou uma criança, uma menininha, que escuta desde pequena que o cabelo dela é ruim? Nossa, quem nunca, né, gente? Como é que ela vai construindo a autoimagem dela? Agora, Thaís, o que é um cabelo ruim? É que eu lembro que, assim, quando eu era criança, eu lembro muito que só era bom cabelo completamente liso. Tinha gente com cabelo um pouquinho ondulado que já achava que era ruim. Então, todos os cabelos, inclusive o meu, que é um ondulado, não cacheado, a gente sofria aquele preconceito e sentia aquela necessidade de alisar. Isso. Eu alisei o cabelo desde muito novinha, né? Eu também alisava o meu cabelo, até que quando eu falei, não, agora vou assumir meu cabelo, que aliás ele já foi muito maior, mas agora tá desse tamanho. E você sabe, por exemplo, que o Brasil, ele é campeão no uso do formol para alisamento do cabelo? Eu imagino. Tem também a cor, né? Que depende do lugar do Brasil que você vai, ainda é maior, né? Que aqui em São Paulo parece que aparece de tudo, mas depende do estado que você vai, você vê que a pessoa parece que só tem um tom de cor que existe ali, que é a cor loira, né? Loira, exato. E a outra questão de apagamento desse sinal da sua origem negra é as cirurgias plásticas de nariz.
Que tem que ser, tem um traço muito forte, né, do negro, daquele, Que o o pessoal nariz... fala do nariz de batata, tem que ficar afinado e tal, não sei de onde as pessoas tiraram isso, mas é Ali a verdade. gente começa a perceber que existe uma imposição do padrão. Sim. E este padrão é branco. Barbie, né? É o padrão É o Barbie, na padrão verdade, Barbie. que é um padrão É, que não existe, né? que não existe e que não existe no Brasil. Esse é o ponto, né? Não existe esse padrão no Brasil. Aliás, como que você vai manter aquele corpo, né? Que é o padrão Barbie. Quem que vai ter aquele corpo da Barbie ali, né? Só com a cirurgia Exato. plástica mesmo. Agora, começa a pensar isso na formação das crianças. Você tem experiência com crianças. Na verdade, assim, na minha infância, o cabelo das bonecas era todo. A maioria era aquele loiro, mas era um loiro branco, né? O olho das bonecas eram todos azuis. Ou seja, quem que tem olho azul nesse mundo, né? É uma porcentagem muito pequena da população. Esse tom de loiro, quem que tem um cabelo com esse tom de loiro? É muito difícil achar. Isso. E aí aquilo que é diverso, né? Nós somos diversos, nós somos plurais. É apagado com a imposição deste modelo, deste padrão, desta regra, né? Eu lembro que quando eu atuei em recursos humanos durante alguns anos e tinha nos anúncios se publicava que seja de boa aparência. Boa aparência significava cabelo liso. Sim. Muitas empresas ainda hoje Ainda impõem. uso? Ainda. Não no anúncio, né? Mas assim, de uma forma meio camuflada, é uma exigência fazer escova. Tem empresa que pede maquiagem, né? Essa coisa. Maquiagem já é de lei. Agora, o cabelo alisado, algumas empresas ainda pedem hoje. Absurdo, né? Diante desse processo que vem de fora para dentro, é o inter formando o intra. O interrelacional, que é aquilo que está fora, que está no social, formando algumas identificações da minha personalidade. A gente vai observar dois fenômenos importantes, dois fenômenos psicológicos importantes. O primeiro é a negação. Eu começo a negar em mim aspectos que são de mim mesmo. Eu começo a negar a minha cor, o meu cabelo, eu começo a negar a minha origem. Se eu estou me negando, de verdade, então, quem sou eu? Se eu estou negando uma parte de mim, quem sou eu? Desculpa, Denise. O seu gato. Gente, tem um gato aqui, ele tá com muito ciúme de mim, entendeu? Qualquer hora ele vai me morder aqui, mas pode continuar, desculpa. E o outro fenômeno, mais grave ainda, é que eu passo a me identificar com o agressor. Isso é um mecanismo de defesa, é um mecanismo de defesa emocional para garantir que eu consiga me adaptar no meio ambiente. Historicamente, a gente tem a identificação com o agressor nos capitães do mato, que eram os negros que iam caçar seus companheiros que haviam fugido. Eu passo a não me identificar com o meu povo, mas aí eu vou me identificar com aquele que me agride. Por isso que os próprios, às vezes a pessoa pode ser escura, pode sofrer o preconceito, mas ele tem preconceito, né? No caso ele acaba externalizando, né? Como é que eu posso dizer? Reproduzindo esse preconceito, né? Ou reproduzindo uma contra-reação. É mais ou menos como se fosse uma relação de amor, né? Acho que todo mundo já viveu uma experiência. Eu amo alguém, corro atrás daquela pessoa, quero tanto ser aceita por ela, que aí chega um momento que eu desisto e começo a ter raiva dela. Agora vamos colocar isso em nível histórico, em nível social,
numa amplitude muito grande. Nossa, muito profundo, né? Faz sentido? Super. Nossa, faz completo sentido. Eu gostaria de falar também de 2 conceitos que nós, psicodramatistas, trabalhamos, que é o conceito de matriz de identidade e o conceito de identidade de papel. Tá? A matriz de identidade é o locus aonde determinado fenômeno se originou. Então, por exemplo, se eu tenho um trauma ou uma identificação a respeito de mim mesmo, isso tem uma matriz. Então, no caso do complexo de vira-lata, a matriz pode ser um professor negro, um pai negro, ou que ele mesmo nega a sua dor e se apresenta de alguma outra maneira àquela criança, que aprende ou que introjeta que ser negro não é legal. Bem, O gato tá com muito ciúmes. O gato tá com muitos ciúmes. Ele está aqui, fica quietinho. Não. Tá bravo. E um outro conceito que é o conceito de identidade de papel, né? Que eu vou ter uma identidade de papel negro. Eu entendo que isso, de novo, é uma conserva, é um padrão. Eu deixo de fazer uma identificação pessoal e uma identificação social. Essa identidade de papel vai trazer uma dinâmica colonizador-colonizado. Eu vou me identificar com o colonizador e vou me sentir cada vez menor diante daquilo que me coloniza. Isso é um grande colega nosso que fala, que é o psicodramatista José Fonseca Filho, que ele vai trabalhar toda essa questão da dinâmica do papel do colonizado. Bacana. É bacana. E por outro lado, também a gente vai ter uma pauta transgeracional, como se a segregação da minha avó explicasse a segregação da minha mãe, que pode explicar a minha segregação. A inferioridade da minha avó, a inferioridade da minha mãe, a inferioridade que eu sinto diante desse fenômeno. Nossa, Denise, que profundo. Nossa, muito obrigada. E aí, só para finalizar, eu queria falar um pouco do psicodrama, né, desse trabalho, que eu acho que na medida em que a gente faz o reconhecimento de quem eu sou, de onde eu quero ir e com quem eu quero ir, aí sim eu posso ter um empoderamento. E o trabalho feito em grupo, ele é muito potente, porque eu muitas vezes vou enxergar no outro aquilo que eu não consigo enxergar em mim. E o trabalho de grupo, ele potencializa também as coisas que eu não estou conseguindo identificar e falar. Daí a opção pelo psicodrama, gente, Denise, como superação dessa discussão, reconhecimento disso que aflige muitos de nós. Nossa, Denise, muito obrigada. Eu tô Legal. muito feliz de Gostou poder do estar café? aqui com você. Adorei. Gente, faz muito tempo que eu quero falar pessoalmente com a Denise. Eu encontrei ela num congresso de psicodrama e achei o texto dela fantástico, né? Que é reflexão sobre o complexo de vira-lata do brasileiro, uma perspectiva psicodramática. E eu achei super profundo, então esse vídeo vai ser o mais longo do canal, mas é uma palestra, gente, é uma palestra isso aqui. É muito importante, por isso que eu fiquei tão... Como é que eu posso dizer? Foi uma coisa que me motivou muito, que abriu minha cabeça, né? Eram coisas que eu já estava pesquisando. E eu acho que é um vídeo super necessário, né? Então leiam
este texto, saibam mais sobre o assunto e comentem aqui embaixo, que eu sei que o povo do Psicodrama estava querendo muito esse vídeo, tá bom? Denise, muito obrigada. Nada, viu? obrigada pelo convite. Eu me Nossa, senti muito eu honrada agradeço. por esse convite e estar prestigiando o canal e muito agradecida também. Obrigada, gente. Beijão.